No Muda Mundo Tamo Junto de hoje, eu tenho o prazer de conversar com a professora Sueli Krengri Cândido. A Sueli conversa com a gente direto de Tenente Portela. Ela é professora numa escola indígena, né, dentro de uma aldeia em Tenente Portela, e é também de uma família de professores. Sueli, obrigada por ter aceitado o nosso convite, obrigada por conversar com a gente. E eu queria que tu começasse falando um pouquinho da tua história para que a gente te conheça, né? Tu é da etnia Caigangue, é uma professora, mas a gente conversou um pouquinho ontem, tu me disseste, meu pai também era professor. Como é que surgiu isso na tua vida? Conta um pouquinho para a gente da tua história, por favor. Bom dia, agradeço o convite para fazer parte dessa entrevista hoje. Por eu ser professora indígena, não sei quem indicou, né? Mas sempre é bom poder fazer esse compartilhamento com a outra sociedade, né? Para ver a realidade em que a gente vive, porque muitos sabem que indígenas existem, mas não sabem a vivência de cada povo, né? Que não é todos os indígenas são iguais, né? A realidade é local, são tudo diferentes, dependendo do povo. Então, eu me chamo Sueli Krengri Cândido, sou da etnia Caigangue, sou professora, mãe, e um pouquinho de tudo, né? Como professora, os professores fazem de tudo, né? Um pouco de tudo, são palhaços, são pais, são mãe ao mesmo tempo, para tentar alegrar, fazer um bom trabalho. Então, como eu já havia mencionado aí, que eu sou de família de professores, a maioria, primeiro meu pai, os primos mais velhos, os tios, né, vem sendo a geração de professores. Bom, então, sou nascida da missão indígena, localizada no município de Redentora, onde eu vivi até os 18 anos. Após isso, eu vim morar em Tenente Portela, onde eu estou hoje, em 1996. Fiz uma seleção, aí vim parar aqui para ensinar língua indígena. Até antes eu estava estudando no município de Redentora, na Escola Feliciano, que era técnico em contabilidade. Então, de lá eu vim, estudei até lá, né, segundo ano do segundo grau, voltei para cá para ensinar a língua, quer dizer, vim morar para cá, sem conhecer ninguém, apesar de ser indígenas, porque a terra indígena Guarita é grande, tem 23 mil hectares, né, e 400. São 16 setores quer dizer pequenas comunidades, pequenas aldeias. Aí eu moro vamos dizer, na ponta, e onde eu vim morar foi na outra ponta. Então, são 3 municípios que a terra indígena pertence, né, Redentora, Erval Seco e Tenente Portela. Então, são todas realidades diferentes. Temos um grupo de Guarani, que a terra indígena aconchega, né? Então, são 11 escolas Caigangue, uma Guarani. Então, numa dessas, onde eu fui chamada, que aqui é a Escola da Pedra Lisa, a Escola Estadual Indígena Bento Pingó. Quando eu vim para cá, o nome era ACAN, Escola Indígena ACAN. ACAN era um nome dado por guaranis,
Mas como a escola é indígena, quando foi pedido os processos para regularizar as escolas, foi feita uma pesquisa, uma entrevista com as comunidades, onde cada comunidade escolheu o nome da sua escola. Então, Bento Pingó ficou em homenagem ao primeiro morador, que era o Bento Pingó. Aí, em 2002 foi dado esse nome, né? Daí, desde lá, vem sendo a Bento agora, né? Bom, a Bento Pingó, a Pedra Lisa, é uma família já mais que fala mais o português. Então, foi necessário que a comunidade fez o pedido para alguém ensinar a língua na escola, porque até ali, aquele momento, aquele ano, não tinha professor. Tinha um no final de 76, parece, que eles falam os últimos professores que foram trabalhar a língua. Eu acredito que foi de um tempo do meu pai. O meu pai foi um dos primeiros monitores que foram formados pela Clara Camarão, a antiga tão falada, né, dentro da história do Guarita. A Clara Camarão foi a primeira que formou os monitores que vieram para ajudar os professores brancos, né, que eram eles que trabalhavam nas nossas escolas, que alfabetizavam os professores, os alunos, quer dizer. Então, esses eram, vamos dizer, um auxiliar, como a gente pode entender hoje, né? Como ele era o tradutor, que ele acompanhava, que a maioria dos alunos indígenas eram falantes. Menos aqui em Tenente Portela, né? Onde foi necessário. Aí vim, fiquei até 2002, o primeiro concurso que eu fiz. Aí eu voltei para a Redentora, numa outra escola, na escola Todo Campinas. Bom, lá já a comunidade já falava a língua, né? Então eu vivenciei duas realidades, uma falantes e uma mescla, e a outra só português, né? Como essa minha. Então, na minha comunidade onde eu nasci e cresci, é totalmente caigangue. Então, foi difícil para mim quando eu vim morar aqui, porque eu não conhecia ninguém e ninguém falava a língua. Até eu descobri um senhor que eu vim morar na capelinha da igreja, porque até a gente se organizar, né? E era necessário que viéssemos em 2, 3 dias, né? Quando me convocaram a liderança, né? Bom, aí então eu vim, fiquei ali, acho que uns 8 meses na capela até receber o primeiro salário, né? Fiquei todo esse tempo e o meu pai me ajudava, né? O pai ajudava, a família ajudava para poder se manter ali, né? Às vezes eu penso hoje, será que eu faria de novo, né? De vir? Porque eu me escondia das pessoas para não falar o português, né? Eu tinha receio de falar o português com eles. Final de semana, eu ficava trancada dentro de casa, né? Aí veio eu e o meu marido, né? Meu ex. Aí ele saía jogar e eu ficava em casa, né? Eu me trancava, fingia que não tinha ninguém, né? Aí não tinha ainda os celulares, né? Até, acho que 2 anos depois eu consegui uma, né? Aí eu me interti mais. Até lá eu já conhecia outras pessoas que já sabiam falar o caigangue, daí eu preferia na casa desses que falavam, né? Até a minha primeira filha, né? Eu sou mãe de 5 crianças, né? Tudo grande, a gente chama a minha pequena tem 8 anos, e ela já fala mais o português, né? Como aqui ela já vivenciou mais fora, né?
do lugar onde eu morava, porque daí ela sabe mais ou menos, aí ela tá voltando agora porque ela tá sem aula, né? Porque na aula ela estava em tempo integral. Então ela é fácil de perder a língua, né? Porque ela fala muito português e ouve menos, né, o Caigan. Mas assim, coisas fáceis de dizer, ela fala. Bom, então Normalmente, um pouco eu alfabetizava eles. Sim, normalmente são os pais que falam com os filhos e que, né, que perpetuam a língua, né? Isso, de uma certa maneira, deixou de acontecer. Hoje, na escola, na Bento Pingó, tu ensinas Caigangue, tu estás conseguindo recuperar, de uma certa forma, isso? Qual é a grande dificuldade e qual é o grande prejuízo do fato de um indígena perder e deixar de falar a sua língua nativa? Olha, eu ainda não entendo o fato deles, né? A gente entende a história por trás disso, né? Que são os casamentos que surgiram durante e depois da guerra, né? Que teve aqui, onde a cidade aqui era mais próxima do lugar onde tinham os acampamentos, né? Do pessoal que vinha para a guerra, onde eles se infiltraram dentro da aldeia, porque era mata, aqui era tudo mato, né? Pinheirais, até o nome da Pedra Lisa antes era Pinheirais, né? Que seria Fagni. Então, ali, eles começaram a fazer as moradias, né? Onde a mulher foi proibida de falar a língua. Então, ali começou a perda, né? Porque quem passava mais tempo com os filhos era as mães e a obrigação da educação era com as mães. Então, como a mulher caigangue é dependente e obedece, né? Então, isso foi acontecendo que a maioria começou a perder a fala, né? Tem as mais velhas ainda daquele tempo contam que elas eram proibidas, elas apanhavam para não falar língua. Então, elas se obrigaram para manter o casamento, quem sabe a gente pensa, né? Porque eu tive minha avó, ela me contou a história dela, quando eu descobri que ela era daqui da Pedra Lisa, porque quando ela ficou bem velhinha, meu pai trouxe ela para casa dele, e eu já tinha a minha segunda menina. Não, a minha primeira. Eu estava grávida dela quando eu fui ver ela, aí o pai já estava cuidando dela, aí ela estava perto do fogo fogão a lenha, se esquentando. Aí eu sentei perto dela, conversava com ela, e uma coisa que eu fui notar foi os olhos dela, para ver que a criança indígena nossa, caigangue, né? A gente nunca fez perguntas, e mesmo que a gente fizesse, a gente não tinha resposta, como é hoje, né? Os porquê. Nossos porquê dificilmente era respondido, né? Porque a nossa aprendizagem vem dos mais velhos, mas sem as perguntas, né? Então, muitas vezes, os brancos, vocês fazem perguntas para nós que nós não somos capazes de responder. Por quê? Porque nós não tivemos as respostas quando a gente precisou. Hoje a gente pensa nisso, né? A gente diz, conversamos na escola, né, com os alunos, assim, sobre as comidas proibidas, né? A gente sabe que não pode comer isso, não pode comer isso, né? Mas e o porquê, né? Eu nunca tinha pensado nisso, porque a gente era obediente, né? Era assim para tudo que eles falavam para nós. É como hoje na escola, o que o professor disser, o aluno diz que é verdade, né? É correto.
e não precisamos de outra, não adianta perguntar, né? Daí eu me deparei com isso quando eu fui trabalhar, eu vim fazer o estágio, eu fiz linguagem na UFSC, né? Fui fazer minha parte ali sobre artes, né? Aí fiquei sem retorno, sem resposta para o meu aluno, que eu comecei a pensar, né? Trabalhei o cipó Guembê, que ele era útil, né, para o artesanato. Aí eu fiz eles desenhar e tudo. Aí depois eu mandei eles... Não, eles pediram para mim, que é uma fruta comestível, e daí tinha uma certa parte nele que nós não podíamos comer, que os velhos diziam que era o nié do coá, que seria o nariz, que era... Eu não sabia por que até, né? Mas aquela parte que eles chamam de nariz era uma parte mais escura, que ela soltava tipo uma liga, uma coisa que não ficava bem no paladar, e nós sabia que era isso, e daquela parte nós não comíamos, nós sabia que ela era doce, né? Nem sei que gosto tem ainda. Aí era só os mais velhos da família que comia. Bom, daí chegou a minha vez na escola com os pequenos, né? Tinha o 3º ano. Me pediram, professora, por que a gente não pode comer? Aí me apertaram, né? Sou professora, assim, mas eu não sabia de tudo, vi que eu não sabia, né? Aí eu mandei eles fazer uma pesquisa com os pais, com os avós em casa, né? Os bisavós. Aí foi uma que me trouxe a resposta, que me falou dessa, né? Porque eu também fui para ver, né, com meu avô, ver que por que era, não podia comer aquela parte. Uma me trouxe a resposta. Minha avó disse que é assim, ela disse, né? Eu disse, correto, eu também fui atrás da prof, também não sabia. Como vocês, hoje eles responderam, né? Hoje eles responderam, mas quando era meu tempo, ninguém dava essas respostas. Então, a nossa aprendizagem, né? O informal, como a gente chama, né? A nossa educação, já vem antes de lá da escola, e a gente já tinha, como se diz, né? Os cumprimentos, tudo normal. Só que a gente não tem palavras para dizer o bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo era a mesma coisa. Bom dia, você está bem, né? Como vai? A gente diz amarrã. Amarrã, tudo bem? Bom dia. Né? E você não precisa demonstrar para a pessoa que você gosta dela através de palavras. Quando a gente se dá bem ou simpatiza com a pessoa, um sorriso para nós já diz tudo. Você não precisa dar bom dia. Se você encontrar alguém na rua, um sorriso já diz bom dia para ela. E se ela não sorrir, né, pelo menos tu fez sua parte, como a gente diz, né? Então a gente vivencia assim. E assim como na escola, e na escola a gente tenta fazer o possível, mas são 4 horas, somente 4 horas. Hoje eu não trabalho mais com a língua, mas eu não deixo de falar durante a minha aula, né? Porque eu tenho alunos que são falantes, 1 ou 2 numa sala, né? São falantes, só que eles não falam porque ficam constrangidos perto dos outros, né? Eles acham a língua que é inferior ao português. E eu vejo que notei que uns 4 anos atrás, eu ainda falo nas minhas falas sempre, que um aluninho meu do 2º ano veio, eles têm não é todos, né? Esse era falante da língua, né? E ele veio e disse, professora, se não souber, se eu não fiz certo, deixa eu fazer de novo, né? Ele insistia, ele queria fazer sozinho. Era uma conta matemática, né? Aí eu explicava, 3 vezes ele veio, ele disse... Na 4ª que ele veio, né, que eu apagava, só apagava e mandava ele ir de novo, porque ele insistia.
Aí eu peguei e falei caigangue com ele, disse assim, assim. Aí ele disse, ah, por que você não falou antes, né? Foi lá e fez. Então, eu vi a importância da língua numa explicação também, né? Porque, para mim, para eles era mais fácil a explicação em português do que o caigangue. Mas, como ele era o único lá que falava, ele não estava entendendo. Mas quando eu falei a minha língua para ele dizer, explicar como se faz esse cálculo, né? Na verdade, eu fiquei emocionada, né? Porque até lá não tinha acontecido isso ainda. Então, ver que a família dele fala, né, em casa, e ele é falante, né, tudo. Então, tem muitas coisas que a gente tem dificuldade em entender o português, quem é falante da língua. E os que falam mais o português já têm dificuldade pouco e outros mais ainda, né? Porque daí, quando tu vai trabalhar a língua, a gente tem que estar falando as duas línguas, né? Fazendo a tradução ao mesmo tempo. Então, muitas vezes, essas 4 horas dentro de uma sala de aula não tem grande participação, né? Porque a gente ocupa muito tempo falando, explicando e depois falar para quem é falante, né? Fazer essa explicação. Aí ocupa mais tempo do que a gente aplicar o conteúdo para eles. Então, só que os pais também cobram que a gente ensine, né? Bom, daí tem as realidades dos pais falantes, né? Ou a mãe fala, o pai, tem essas realidades ainda, só que eles preferem falar mais o português do que o caigangue. Mas aí esses falantes querem que nós, professores, ensinamos lá, na escola. Eles saem falando. Mas teríamos capacidade, sim, de alfabetizar bem um aluno, até que nós temos até o 9º ano nas nossas escolas, em todas as escolas, temos só uma que tem o ensino médio, que acho que é o 4º ano já que tem as turmas lá. Até ali, então, a gente poderia formar eles mesmo, mas teria que ser o mesmo professor. Bom, como eu iniciei uma turma de 1º ao 4º, antes da educação infantil, né, não tinha ainda, eu peguei uma turma de 1º e no outro ano eu fui de 2º, 3º, da mesma turma que eu tinha, até o 4º ano. Então, até o 4º ano, quando eu percebi lá na metade do ano, passei um pequeno texto, 4 linhas, né? A gente procura despertar criatividade, porque o índio tem criatividade e muito, né? Então, eu faço eles desenharem. Eu não dou cópias, né, só para pintura. Porque a gente já dá essas pinturas, cópias, durante as aulas de outras disciplinas, né? Por exemplo, pintar um mapa, pintar uma figura ilustrativa de um texto, essas coisas, né? Texto, matemática com cálculos legendadas, né? Essas aí. Então, na aula de artes, eu fazia eles desenhar. Então, nisso aí, a gente começou a fazer eles mesmos, fazer os seus desenhos e elaborar o que eles estavam fazendo para elaborar um pequeno texto, né? Aí eu fiz de uma casa, que era muito fácil, né? Casa né? Desenha sua casa. E eu ajudei eles a formar as frases, onde foi feito 4 frases, mas bem curtinha, né? No modo que eles podiam fazer, né? Aí foi feito as frases, aí depois eu disse, agora a prof vai ler primeiro, depois é vocês.
Aí eu comecei, né? Fiz a leitura, daí eu disse, agora é vocês. Aí eu iniciei o título, aí disse, daí a sequência só apontava a régua. Aquela turma começou a ler, né? A primeira frase, que era o 4º ano que eu já estava trabalhando com a mesma turma, né? De sequência, que era só eu daí. Aí eu notei que eles aprendem pelo pouco tempo que tinha, mas o professor também tem que fazer o possível, né? Quando você quer mostrar um trabalho bom e agradar os pais, né? Aí foi que eu vi eles lendo. Aí eu olhei para trás, né? Era giz ainda na minha salinha, né? Era uma sala improvisada de madeira. Aí eu olhei para eles e virei para o quadro e eu ri ainda, né? Eu ri e me emocionei, porque eu vi que a alfabetização, ela surpreende a gente quando ele e agrada, né? E como a gente diz, que eu posso dizer, parece ser uma vitória, né? De ver eles ler pela primeira vez, é igual para qualquer alfabetização, tanto o português e o caigan, que eu pude notar, né? Aí eu disse para eles, mas vocês estão lendo, né? Eu disse, não, é assim, né, professora? Eles disseram. Eles podem ler, e várias vezes fazendo a tradução, né, com eles, o que está dizendo. Eles começaram. Só que daí essa turma eu fui atender eles no 7º ano. O dia que o professor não pôde vir, né? Aí não tinha outro para substituir, eu já era vice-diretora. Aí eu peguei e fui lá, né? Eu disse, deixa, eu vou substituir o professor. Peguei o material que eu tenho sempre junto, né? Peguei e fui lá. Eu disse, vamos recapitular quando eu trabalhava com vocês lá, né? Porque eu também trabalhava com o 3º ano naquela vez, à tarde. Aí eu peguei aquele meu planejamento, fui lá com eles, eu disse, vamos rever isso. A professora... a gente não trabalhava mais isso, era só isso, né? Palavras soltas, dizer nome de animais, de palavras só, né? Apenas palavras soltas. Daí eu peguei e dei isso para eles, e daí na hora de eu sair, eles disseram, oxalá, mas já passou a hora, né? Então, quando a aula é agradável, eles não veem o tempo passar. Eu disse, mas vocês só brincam na aula do professor? Vocês têm que pedir outra atividade, se vocês já estão cheia dessa, né? O professor pode pedir, peçam para ele, a prof também ajuda daí. Outro dia eles diziam, o professor podia faltar de novo, né? Aí foi ficando, né? Diziam, quem sabe uma hora eu vou trabalhar com vocês hoje, né? E era aquela turminha de 4º ano que eu deixei, né? E eles desaprenderam também. Desaprenderam, porque não é o mesmo professor, né? Então, cada professor tem uma maneira, né, sempre de trabalhar, só que as diferenças estão nas formações, né? O professor não tem formação nenhuma, apenas magistério. Muitas vezes eu arrumava uma apostila que ele usou 3 anos seguidos, né? O mesmo, né? Então, só vivia fazendo xerox, que também não é bom, né? Para ele também, né? Para ele não é bom, para os alunos também não, porque eles já estavam cheios, a aula foi ficando chato. Então, a língua é muito importante, mas depende do professor, né? Que está lá atuando. Porque a gente na ouve... escola, na tua Isso, na escola. escola,
Na tua escola são poucos professores ou só tu estaria preparada para trabalhar com a Caingangue? Não há outros professores com esse conhecimento, é isso? Hoje a gente, quando eu iniciei na escola, era eu e o meu ex-marido. Aí depois que nós fomos, e eu voltei depois sozinha, né, que a gente já estava separado, e os pais pediram, a liderança escolhe os professores, né, aí enviam eles. Aí nesse tempo ali, os pais não quiseram, porque eles já conheciam vários professores, né, porque eles queriam nós. Se não for a professora Sueli ou o professor Alexandre, nós não queremos outros, porque os outros que a gente conhece, os filhos dele falam português, eles não falam mais o caigangue com eles em casa. Então, são coisas que marcam a comunidade, os pais, que às vezes te visitam, né, te encontram, ou te vê como eles me viram, né, eu falo o caigangue com os meus filhos, mesmo estando ali na comunidade que não é falante, e eu ainda consegui ensinar os meus, né. Bom, daí eu vim, aí veio, no outro ano veio outro professor. Passou ali, acho que uns 4 professores aqui nessa escola que não ficaram. Aí eles já sabiam, né, quem falava mesmo, daí que eles fizeram essa escolha. Então, a gente voltou tentando fazer melhorar o trabalho. Aí, em 2012, já acho que eu já saí da sala de aula, eu fiquei com uma turma só, né, uma vice-direção e uma turma, porque daí tinha os professores contratados, né, que para não perder nenhum, a gente tinha que sair da sala para dar a vaga, né, abrir vaga para um. Então, nessa, um professor tinha 40 horas de uma outra escola, daí ele não podia perder, eles não queriam que ele perdesse as horas, né, ele foi falar com a liderança, eles vieram até a escola, onde daí só tinha eu de nomeada, 40 horas. Então, eles tiraram 20 horas minha de sala de aula e veio o professor. Daí que ele veio trabalhar o caigangue. Então, ele tinha 40, daí puxaram ele outro ano, para que ele morava nessa comunidade, aí preferiram que ele ficasse as 40, contratado, e daí mais outro professor, né, daí teve uma perda daí. Daí é esse professor que veio. Aí nós estávamos em 2. Aí depois que se formamos em 2015 lá em Florianópolis, né, na licenciatura indígena, tinha mais uns colegas, né? Nós somos em 16 que se formou lá na área de linguagem, somos 6 aqui do Guarita. E outras divisões em histórias, geografia, né, que seria gestão, e outro em humanas, né, gestão territorial. Aí teve nova inscrição, né, em 2015, final de 2015, onde houve a inscrição para contratos, né, novos contratos, mas que teria que ter esse conhecimento, por causa que nós já éramos em todos, né, ali 16, e daí tinha 2 de Serrinha, um de Serrinha. Então, abriu-se essas novas vagas, né, e daí como precisava português, educação física e artes na nossa escola. Só que daí a nossa formação pegava a habilitação para português, literatura, artes, valores e a língua caigangue, na educação física. Aí as colegas conseguiram ingressar aqui, que eram falantes, né? Aí foi aumentando o nosso grupo aqui. Aí no outro ano veio mais outra que é lá do local onde eu me criei, né? Então essa falava o caigangue
direto comigo também, né? Aí veio outro professor para trabalhar a matemática também com formação, nosso colega lá da UFSC, né? Então, ficamos em 5. Aí nossa escola é considerada a escola mais alegre que tem. Porque o Caigangue tem esse jeito, maneira, da cultura vem, né? A gente sempre diz que vem da cultura, porque a gente fala o Caigangue e ri bastante, né? Ri bastante, tem gargalhadas e tudo, né? Para qualquer coisa, qualquer palavra que tu diga ali, falando entre nós, se torna engraçado, porque a gente envolve tudo junto, né? E já vai acrescentando outras coisas, né? Por mais que a gente sabe que tá falando sério, né? É uma conversa séria, mas em meio às palavras a gente já vai lá para o outro lado para rir, né? Então, ali a turma ficou, né? Os professores, parece que teve mais entrosamento, daí os professores mesmo diziam assim para nós, falem mais, porque a gente já está começando a entender, porque vocês... E a gente tem receio, né? Porque tinha uma professora que reclamou, eu não gosto que vocês falam assim, eu disse, mas por que? Ela disse, vocês devem estar falando de mim, dando risada, né? Aí um pouquinho ficou... No início, né, a gente ficou... Eu tinha sentido isso, né? Mas daí quando aumentou o grupo, aí nós começamos a ver as professoras brancas, umas também tentou reclamar, né? Aí eu cheguei e disse para ela, se tu não está contente, pede para sair, eu disse para ela, né? A branca. E um outro professor branco, né? Ele estava me ouvindo, ele só me deu uma olhada e saiu, né? Aí, na hora do intervalo, ele veio e disse, Sueli, você teve capacidade de falar para a colega, ela era artista. Eu disse, mas o que tu quer que eu faça? A colega vem, em umas semanas, acho que ela estava, ela queria que eu fizesse o horário, né? Daí ela não gostou, não concordou. Eu disse, você é recém-chegada, você tem 6 meses de teste com nós da escola, e se tu não gostou, pede para sair, eu disse para ela, né? Porque nós não te pedimos aqui. É você que escolheu a escola, né? E a nossa escola é específica, a escola é nossa. Então, nós estamos organizando ela do nosso jeito. Nela estão quem gosta, quem não gosta tem que procurar outra escola. E que nós somos desse jeito. E se tu não está contente, pode pedir para sair. Porque nossa escola não é uma escola triste, não é que nem as de vocês, eu disse. As de vocês, daqui a uns dias, nós podemos te dar a voz para você poder se manifestar aí, se pronunciar, porque até lá você está em teste. Se nós gostar de você, você vai ficar. Aí o professor, né, ele disse, mas está louco, eu gosto do teu jeito, mas acho que você pegou pesado. Eu disse, eu acho que não, a escola é minha, eu disse. Nossa, eu falo do jeito que eu quiser, como é que ela vai ser específica e diferenciada? Bilíngue e multilíngue, eu disse, né? Se eu não falar a minha língua, eu estou me proibindo dentro da minha escola, já basta as regras que vêm de fora para nós ter que cumprir, que o índio não tem horário, eu disse, o índio não tem horário para comer, para dormir, não pensa para amanhã, o que ele tem hoje, a nossa cultura, o que tem hoje para comer é o que tem para hoje. Eu costumo colocar quando eu falo na mídia, né? No Face. É o que tem para hoje. Então, o que tem para hoje nós comemos. Se nós carnear um porco, toda a vizinhança recebe o seu pedacinho, nem que sobre um só, né? Por que a gente fazia isso? Quem sabe naquele tempo, naquela época, porque não existia
as geladeiras, né? Os freezer. Então, eles faziam tudo e dividiam entre eles para não ficar, estragar a carne. E outra que eles faziam para conservar, eles colocavam, abriam um oco, um buraco embaixo quando tinha as fontes altas, né, que tinha tipo mina, eles cavavam em roda ou em cima para botar carne. Assim a minha avó me contou que eles tinham uma fonte que ela disse quando nós não sobrava carne, que talvez eles morassem, não tinha muita vizinhança longe, né, para fazer essa divisão, daí eu disse, elas colocavam ali dentro, que a água era bem geladinha, né, da fonte natural, então eu disse, daí vó, como é que vocês guardavam? Ela disse, nós pegávamos as folhas de caetê, cobria o chão, colocava carne e tapava. Daí tem umas outras folhas grossas assim que dá nas águas, né? Grandona. E daí com aquele lá também, ela disse. Aquele nós usava como copo, né? A gente faz um copozinho quando a gente tá sem utensílio, né? Um pote, um copo, onde a gente vai no mato. Às vezes eu ensinei meus alunos esses dias que ano passado nós fomos coletar o fuá, como eu tinha falado, né? Uma planta comestível, para nós fazer o dia cultural. Aí levamos toda a turma da manhã. Daí um pai estava plantando feijão, a menina disse, prof, aquele ali é meu pai. Aí nós perguntamos para ele se ele não tinha água. Daí ele disse, não precisa, professora, tem água ali, ó. Ele disse, tinha um pedaço de mato que eles tinham deixado no meio da lavoura, né? Aí nós fomos lá. Aí tinha esses caetê, umas folhas compridas. Aí eu disse, não tem copo, prof, como é que nós vamos tomar? Eu disse, se dá para... E era no chão mesmo, não tinha nada ali, né? Eu disse, podem deitar e tomar. Ou tem essas folhas que também a gente faz copinho. Aí eu ensinei eles, e disse assim que nós fazia. Então, a minha avó me ensinou aquela vez, né, que nós tínhamos ido buscar água. Eu tinha que, então, nas nossas realidades hoje diferentes, né, muitas coisas foi deixando para trás. Até a língua, né, que tudo tinha nome para eles. E daí, como hoje os nossos alunos falam mais o português, e hoje tem essa tecnologia toda, né? Eles nem conhecem, eu acho que nem vão saber se alguém não repassar isso, porque eu acho, a gente diz hoje que é muito importante, né? Até eu fiz uns jogos, montei uns jogos, né? Sobre frutas, coisas assim que a gente utilizava mais, né? O artesanato, né? Do artesanato vem as marcas, né? Uma das coisas que a gente ainda leva junto, que nas aulas de valores culturais deveria ser trabalhar isso, mas teve 4 anos seguido aqui na minha escola, onde um professor branco estava trabalhando valores culturais, né, que seriam trabalhado sobre a origem do Caitangue. Então, aos poucos estavam se perdendo, que o casamento sai dessas marcas, né, que seria o camé e o cairu. O camé seria da marca comprida, o ureté, né, o cairu da marca redonda, o uroror, né, que seria uma bolinha. Então, os casamentos só existiam entre esses dois, a marca comprida com a redonda, nunca entre eles, né? Entre eles, a mesma marca se considera irmãos, primos, irmãos, né? Então, ali
ali já começou a se perder também, porque um professor ensina uma coisa e o outro ensinava outra, né? Porque ele não é originário dali, ele vem de fora, o professor branco, né? Ele não sabe nem a história dele, vai saber a nossa, né? Não sabe qual etnia ele pertencia mesmo, né? Qual povo dele mesmo. Não sabe falar uma língua nem outra, né? Ele pode dizer que é italiano ou alemão, mas ele sabe falar, né? Então, eu brigava muito e por isso nas reuniões que eu fiz parte sou uma das orientadoras hoje do grupo de saberes, aí eu oriento os cursistas, os professores, né? Onde a gente trabalhou muito isso. Tipos de brincadeiras também, né? Isso, e a gente cobrava muito dos professores que buscassem para nós fazer a ludicidade através da língua, porque tudo que nós fizemos, tem 2 publicações dentro dos saberes, de leituras, né, somente escrita na língua. Essa última foram lâminas, né, com comidas típicas, jogos, né, que a gente resgata, está tentando buscar, trazer de volta, porque tem ainda, né, nas aldeias, tem essas plantas, só que está sendo deixada, né, de ser usada. Pelo menos essa que eu falo, que é a Elfuá, que seria a erva moura, onde tu vê, eles coletam, né, eles coletam, buscam, e fazem ainda isso. Por outro lado, tá ficando. O pessoal também está ficando com medo de buscar por causa do uso do agrotóxico, né, nas lavouras. Por causa que os brancos que plantam nas aldeias, eles não ficam sem usar isso, né, o veneno. Então, ele está afetando as nossas comidas, né, que temos ainda ao redor aí, e a mata também está se indo, né, que estão abrindo lavouras, porque queira ou não, eu não tenho medo de falar, né, tem arrendamentos de terra, onde eles fazem parcerias, né, outros fazem parcerias, né, para plantar, que usam bastante o produto tóxico, que também está agredindo as águas, os nossos animais, né? Que hoje em dia, quando tem os caçadores também, né? Como a aldeia próxima à cidade, tem final de semana amanhece, fazem 2 dias lá, fazendo a caça, não só os índios, né? Que o índio sabe o tempo da, da procriação e respeita, né? A caça é só para o consumo, mas não para vender, né? Então, quando querem, final de semana, fazer um churrasco diferente, é isso. Agora, domingo, eu comi com uns amigos, né? Aí eu pedi quais os animais que tinham, né? Aí eles me falaram. Então, eu já tenho, a gente, eu comi 4 tipos de animais, né? Experimentei. Aí eu disse, essa eu não tinha comido, porque nas nossas escolas, onde a gente faz um momento cultural, temos essas caças, tem pais que ajudam, né, trazer todo tipo, a sobremesa nossa, nesses dias culturais, tem a sobremesa nossa, que seria o doce, né? O coco socado, o coco maduro, né? É trazido para a escola, preparado ali, socado ali, para ser servido no outro dia, né? Deixa na geladeira para gelar
E daí a gente aproveita os carocinhos também, né, para guardar, secar ela, para depois comer a gente chama o miolinho dele, né, que seria a castanha. Isso as crianças não sabiam, mas nós inventamos essa no retrasado na nossa escola. E ensinamos, né, vocês não podem jogar em qualquer lugar. No nosso tempo, a gente pegava e juntava num saquinho de arroz, de sal, qualquer pacotinho, para nós ia comendo, chupando aquilo e já guardava. Aí depois colocava em cima do telhado para pegar sol, para ele secar mais ligeiro. Tinha vizinhança que faziam isso e eles jogavam no terreno, né? Onde eles varriam, ficava lá no monte de palhas de lixo, e a gente gostava de ir brincar, e se a gente enxergava aquilo lá, era uma alegria total, a gente já começava a disputa, né? Vamos ver quem pegava mais carocinho. Para nós, a gente dizia macetear, né? Para nós quebrar. Aí nós quebrava tudo e juntava tudo primeiro. Depois nós dividia, né? Depois nós dividia entre nós. Era uma coisa, bom, vamos dizer, era um lazer nosso, né? E hoje nossas crianças nem conhecem. Eu ensinei a minha menina e ela não pode ver nem um coqueiro, né? Daí ela viu um butiá, ela disse, mamãe, esse aqui também dá para comer? Eu disse, sim, ele é mais grosso, ele sai inteiro, e ele é mais doce. Como é que você sabe? Eu disse, é que a mamãe já comeu e também experimentei. Aí um dia ela viu o caroço de pêssego, ela foi fazer isso, só que era forte. Ela disse, mamãe, isso aqui está estragado. Daí disse, o que que é? Disse, é o coco que eu peguei, mas ele é grandão. Ela disse, daí disse, qual é que é? Dela foi lá e me trouxe. Ela disse, não quero mais desse. Era de pêssego. Eu disse, mas de pêssego não é igual, é diferente. Então, a gente tem coisas que a gente está deixando de fazer, né? De seguir, que está fazendo falta hoje. Eu sei que o teu trabalho é um trabalho, como a gente diz, é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho, mas é um trabalho muito relevante, muito importante. E é graças, eu acho, que ao resgate desse conhecimento indígena que talvez a gente tenha um caminho de tratar melhor o planeta, né? Onde a gente vive, né? A gente resgatando esse conhecimento. Olha, eu aprendi tanta coisa só nessa horinha de conversa agora, e a gente tem tanta coisa para aprender, né, com vocês, né, e no sentido também de resguardar, porque eu sou brasileira, né, então eu acho importante que a cultura brasileira, né, do povo indígena, seja conhecida, seja disseminada, que as crianças saibam, que as línguas sejam faladas. Então eu fico até emocionada com isso. Quero até agradecer o teu trabalho, né? Te pedir que a gente volte a conversar, que eu quero te ouvir mais para aprender mais, né? E quem sabe a gente inspirar outros professores, né? Para a importância da valorização dos nossos povos originários e da nossa história, porque essa é a nossa história, que precisa ser contada, né? Então, quero te agradecer pela conversa, pelos aprendizados, né, pela disponibilidade e especialmente por esse trabalho tão lindo que tu faz. Obrigada. Eu já venho fazendo isso, hoje eu estou segura em falar, né? Assim, virtualmente, né? Na primeira live que eu fui fazer pela Unipampa, né? A aprendizagem, né? Interculturais, eu participei em 3, mas na primeira não foi fácil, né? Até acostumar, porque, como eu digo, o indígena é meio inibido, né? Aí, aos poucos, eu fui. Agora, né, que a gente também está tendo aulas virtuais, aí a gente ficou mais seguro agora. E antes eu suava, eu não sabia o que fazer, né? Eu tinha muita vergonha de aparecer. E eu dizia, eu prefiro fazer outras coisas, escrever, por exemplo, do que falar.
Mas a gente já está bem acomodado agora. Hoje eu posso participar bem, só que tem muitas coisas que a gente vai falando que emociona, né? E eu sou muito emotiva, porque por causa que a gente vai falar de discriminação, né? Nós falávamos ontem e eu não pude falar, né? Mas teremos outra oportunidade porque a gente tem história. Eu vi, eu tenho uma colega, uma amiga, uma comadre, né? A gente se visita e nós estávamos falando, larguemos uma postagem lá, né? Em questão de bullying, né? No meu tempo, na nossa época da antiga quarta série, nós lembramos daquela, porque daí estava lá uma figura, um menino sangrando, né? Na minha época de bullying, se resolvia assim, né? Aí nós lembramos, eu mandei para ela, disse, é nós, eu disse para ela, é nós. Chamava nós de bugra, mas é porque, né? Nós fazia aquilo ali, né? Aí nós começamos a rir, né? Disse, será que hoje nós faríamos o mesmo? Será que nós retribuía a resposta assim? Né? São coisas que aconteceu e que a gente hoje fica nesse pensamento ali, será que eu faria a mesma coisa? Ou eu prefiro mostrar que eu também estou né, nessa altura de falar palavras que machucam. Para nós não existia isso, para nós machucava dando, né? Dando o troco, tirando sangue do outro, né? E nós brigava valendo para isso, né? Aí a gente diz hoje, por que nós fazia isso? Será que nós faríamos? Será que hoje eu mando meu filho bater no outro, né? Porque a única coisa que nós sabia ali, que os mais velhos nossos ali, que estavam os nossos colegas, né? Da comunidade que saía fora estudar, era isso que nós aprendia com eles, né? Nós vendo eles brigar, então nós assistia as brigas, né? E daí a resposta era isso para nós, chamar de bugre, de vagabundo, né? Coisa assim, a resposta era só a base de tapa, né? E daí assim era a minha época, né? Que hoje a gente, como é que a gente diz? A gente fala, discute bastante nas escolas, né? Principalmente hoje na faculdade, que são federais, que são as nossas, que eu estou fazendo na Unipampa, a educação do campo. Então, lá dentro, os meus colegas são tudo de vivência parecida com a nossa, porque são pessoas do campo, que não tinham condições, muitos hoje estão tentando ainda, né, progredir, mas vivenciando lá, sem sair de lá, né? Sem sair de lá, então as realidades deles são que nem as nossas. Muitas das comidas deles, eles também, só os nomes é diferente, né? Quanto a ser professor, né? Tem um que já é um diretor, já tem 50, né? Aí ele fala dessas dificuldades que ele teve, que é parecida com nós. Então, fica muito mais fácil de nós, indígenas, se manifestar com os professores, né? De mostrar, de falar. Nós não temos receio, porque nossas realidades são diferentes, mas hoje nós moramos onde estamos ainda, mas conseguimos se apresentar no mesmo modo de vida deles. Mas a cabeça, não, a cabeça continua lá, né? Diferente do pessoal, a gente chama de cidade das pedras, né? Que seriam os prédios. Selva de pedra, quer dizer, selva de pedra. É. Então, quando tiver outra oportunidade, estamos à disposição. Com certeza. E quando essa pandemia passar, se Deus quiser, quero conhecer essa escola mais alegre do mundo, pessoalmente. Pode ter certeza que serás bem-vinda. Obrigada, querida. Um beijo. Muito obrigada.
Beijo, tchau.